Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. E o Senhor coloca uma palavra no meu coração: batalha da mente. A batalha da mente. Amém? Romanos capítulo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, e alguns dizem entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem assentar-se, ouvindo a palavra do Senhor. Eu sei que esta noite aqui, todos já fizeram a sua parte, e eu quero cumprimentar a esposa do nosso irmão, Vitor Mateus. Meu nome dela mesmo? Gabriela, amém? É a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda na casa do Senhor. Este homem é uma bênção. Aleluia. Como é que ele está em casa? Está bem? Está melhor? Aleluia. Que bom. Não podia ser diferente. Aleluia. O Vitor é fruto de um dia do nosso culto de homens. E ele começou a vir nos cultos de homens e começou a ouvir a palavra juntamente conosco ali. Depois eu fiquei sabendo que ele era muito amigo do meu filho, e nas andanças da vida eles andavam juntos. Depois eu conversei com meu filho e disse assim: pai, eu não acredito, pai. Acredita, ele aceitou a Jesus. E como é bom quando a gente aceita Jesus e traz toda aquela parafernada toda, né? Botamos fogo ali naquilo ali, e Deus começou a abrir a porta da bênção, amém? No nome de Jesus, damos graças ao Senhor. O caminho que ele trilhava, ele não trilha mais, agora ele é de Jesus. Glorifico o nome do Senhor Jesus pela tua vida, Victor. Todas as vezes que te vejo, eu sinto queimar meu coração, porque sei que Deus vai te usar ainda na sua obra, amém? Aleluia. E nós falando sobre as mães e tudo mais, e me veio na mente algumas mães que marcaram na Bíblia, né? E a respeito de uma mãe também que seus filhos foram condenados e foram mortos, enforcados, e naquela época deixavam enforcado até os animais. O nome dela era Rispa. E os animais comiam o corpo já em estado de decomposição, vinham os abutres comerem. E essa mãe tinha 2 filhos condenados, e eles estavam com mais 6. E essa mãe ficou ali espantando os abutres para eles não comerem a carne dos seus filhos. Imagina só a dor que sentia aquela mãe de ver seus filhos mortos, em estado de decomposição, um mau cheiro de todos os outros que estavam ali também, mas ela ficou ali abanando para os abutres não comerem a carne do seu filho. 2 filhos. Davi, vendo aquela cena, se comoveu o seu coração, foi lá e viu o estado daquela mãe, e promoveu um funeral para todos os outros e para os seus filhos também, um funeral decente. Como uma mãe, o que uma mãe não faz por um filho, né?
É tremendo assim essa ligação que tem a mãe e o filho. A gente sabe que o pai, às vezes parece que a gente fica mais de longe, mas o pai também tem uma função dentro da casa. E esta função, eu digo para vocês que não é a da mãe. O pai vai às vezes tentar fazer o papel da mãe, muitas vezes consegue um pouco, mas nunca será o papel da mãe. O pai é mais protetor, provedor. Quando as coisas meio saem do controle, o pai vai lá e entra em cena, mas o resto, a educação, a dor, o remédio, o carinho, isso é com a mãe. E não podemos tirar. Por isso eu admiro e oro sempre pelas mães, porque sei que é um papel fundamental na vida de todo ser humano. A mãe. Um pai nunca será uma mãe. A mãe é mãe e o pai é pai. Amém? E uma mãe nunca também será um pai. E depois de tudo isso, aí nós temos o nosso Pai Celestial, que esse é um Pai de verdade. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, e no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo escreve sobre que o coração dos judeus, a qual Jesus veio, se cerrou, se fechou. Jesus veio, se declarou o rei dos judeus, pois ele era enviado de Deus, veio para o que era seus, porém os seus não o receberam. Passou-se o tempo, muitos que creram, conseguiram, os apóstolos continuaram a pregação do evangelho após a ressurreição de Jesus. Receberam o Espírito da promessa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas mesmo assim, coração, digamos assim, de uma parte da sociedade, eu digo da parte da elite da sociedade judaica, a maioria não creram em Jesus, não creram na sua palavra, e a Bíblia diz que cegou-se, os seus olhos cegaram-se, o seu coração ficou endurecido, e o seu entendimento cauterizado. Mas por que isso aconteceu se Jesus veio para o seu povo? E aí Paulo começa a escrever dizendo que isso abriu-se um caminho para o povo gentil, aquele que não era judeu. Abriu-se uma porta, abriu-se um caminho para que nós, jambuzeiros bravos, fôssemos enxertados na videira verdadeira. Aleluia! E quem é essa videira verdadeira? O próprio Cristo Jesus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. A salvação talvez não chegasse até nós, mas pela morte e o sacrifício de Jesus na cruz, abriu-se o caminho. E agora não resta mais sacrifício, porque entramos numa dispensação onde a graça de Deus domina. Porque pela graça sois salvos, agora não mais por sacrifício humano, não mais por sacrifício de animais, não mais por outro tipo de sacrifício, mas pela fé nós temos entrada, aleluia. Se cremos de todo o nosso coração, aleluia, somos, aleluia, agraciados com a graça de Deus, e somos salvos pela graça. Nenhum outro mais sacrifício é aceito, a não ser um sacrifício de louvor, de adoração, e o ato de fé, e o ato de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Você crê em Jesus? Esses dias eu estava vendo um repórter perguntando para as pessoas, não sei se era na Europa ou não era a nossa língua aqui, mas nós vemos que era um lugar distante. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Não me fale. Você crê em Jesus? Não quero saber. Não creem no Filho. E a Bíblia diz que se nós não cremos, lá no Evangelho de João diz, se não crermos no Filho de Deus, nós não temos vida nele. Alguns dias atrás, o mundo inteiro estava focado na eleição do novo Papa. E fumaça branca, fumaça preta, não sei o que lá e papapá. Os olhos do mundo inteiro escolheram um novo Papa, que para os católicos é o representante de Cristo na terra. Vejam só. Importante, né? Mas há poucos dias atrás eu vi uma reportagem e perguntaram assim para esse Papa, o Leão XIV: o que você pensa de Jesus Cristo? E ele disse assim: ele não é um charlatão, mas também não é um super-homem. Não fez nem desfez. Mas como um representante de Cristo na terra, ele devia dizer assim, ó: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é Deus. Como podemos crer em Jesus com o nosso coração se não o conhecemos? Porque se nós conhecemos a Jesus, cremos nele, experimentamos andar com ele, a nossa vida tem que haver uma mudança, tem que mudar. Ninguém pode saber se não experimentar. E nós experimentamos Jesus e sabemos e conhecemos que Ele é o Filho de Deus e que Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Cremos na Sua santa e bendita palavra, porque cremos no unigênito Filho de Deus. Jesus é o seu nome. E agora a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote na casa de Deus, que temos um sumo pastor, que agora nós levamos todas as nossas angústias, nossas necessidades, tudo levamos aos seus pés e colocamos aos pés de Jesus. Ele é o sumo pastor, e Ele é o nosso advogado, que está diante de Deus e intercede por nós. E eu digo uma coisa para vocês: nem super-homem, nem Superman, nem Batman, nem qualquer outra criatura ressuscitou ao terceiro dia, mas Jesus ressuscitou, aleluia, e está vivo, e está à direita de Deus Todo-Poderoso, e intercede por nós, diz a sua palavra. Portanto, Ele é mais que um super-homem, Ele é Deus. Batalha da mente, irmãos. Nós vimos que o povo de Israel chegou ao seu entendimento, mas as profecias, e o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ainda existe um resto, uma porcentagem, alguém ainda que não se dobrou perante outros deuses. E há
uma porcentagem muito grande agora de um povo que se chama judeu messiânico, que estão crendo em Jesus Cristo e estão reprovando, aleluia, todas aquelas místicas, todos aqueles rituais que já não adiantam mais de nada. Por quê? Porque Jesus veio e aboliu todo sacrifício que não seja sem um sacrifício de adoração a Deus. Mas tudo bem, a Bíblia diz que um dia os seus olhos vão se abrir. Eles também ajudaram a matar Jesus, mas a Bíblia diz que ainda mesmo eles assim, eles serão salvos, porque os seus olhos vão se abrir, e eles também serão enxertados na oliveira verdadeira, aleluia, e darão frutos ainda, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, diz Paulo, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiramente, o nosso corpo. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. O nosso corpo agora é morada de Deus. Jesus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro desse corpo. Portanto, esse corpo agora não é mais um corpo pecaminoso. Não é um corpo mais que nós emprestamos para o diabo fazer qualquer coisa. Este corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. E se for ao contrário, não é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo é morada do Altíssimo. Primeiramente, o nosso corpo, aleluia. Quando nós cuidamos do templo, e o templo que nós falamos não é a casa, a igreja não é a casa, não é o material, não é nada disso, é o nosso corpo, que agora é templo do Espírito Santo de Deus, e nos formamos casa, e a igreja somos nós somos a igreja de Cristo, somos parte do corpo dos santos, aleluia, do corpo de Deus, corpo de Cristo, a igreja. E a Bíblia diz que nós, como corpo, temos muitos membros, e esses membros não têm a mesma função, mas todos eles são necessários para que todo o corpo ande em perfeita harmonia. Primeiramente, Paulo escreve sobre o corpo, mas agora ele fala sobre a mente. Aleluia. Primeiramente, apresenteis vosso corpo. E muitas vezes este corpo está deplorável. Esse corpo está em estado de desaprovação diante do Senhor. Primeiramente, nós curamos este corpo. O Espírito Santo do Senhor entra e começa a retirar, e começa a nos fazer morada do Espírito Santo de Deus. Isto é o nosso culto racional. Quando nós falamos em culto racional, nós sabemos que a adoração verdadeira consiste numa adoração consciente e sincera, baseada na razão e no entendimento, e não nas emoções e nem nos ritualismos. Portanto, a adoração, quando chegamos a Deus, nós chegamos por quê? Porque nós conhecemos as Escrituras, porque conhecemos quem Deus é, não por emoção e nem por rituais, que muitas vezes as pessoas estão trazendo os rituais lá de trás de novo, para dizer que Deus está ali. Nada disso, irmãos. Hoje o nosso culto é racional. Hoje o nosso culto é com a nossa mente e o nosso coração. Não precisamos carregar mais a arca. Nada disso. Não precisamos colocar
taças, outros objetos, para as pessoas pegarem e tocarem. Não, irmãos, estamos voltando à idolatria. Nada disso. Hoje o nosso culto é um culto racional. Nós cremos em Jesus, porque nós cremos em quem? Nós cremos na palavra, nós cremos na Bíblia. E esta razão é porque nós sabemos que nas Escrituras está escrito. Nem Jesus Cristo apresentou rituais. Sabe qual é o ritual que Jesus fez? Quebrou o pão, bebeu vinho, dizendo: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia! Este é o único rito que Deus deixou para os seus discípulos, e que depois o apóstolo Paulo também falou, aleluia, relembrarmos a sua morte e o seu sacrifício. A mente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente renovada. Quando nós falamos em mente renovada, irmãos, é uma mente que experimentou o sacrifício de Jesus na cruz. Mente renovada é uma mente que absorve tudo que está escrito na santa e bendita palavra do Senhor. Uma mente renovada é uma mente que não transpira nenhum tipo de malícia. Mente renovada é uma mente que pensa na comunhão dos santos e na bênção, na comunidade de vivermos juntos. A mente renovada, irmãos amados, ela não tem medo, porque ela vence o medo, mas não quer dizer que nós também não somos atacados na nossa mente. Somos atacados todos os dias. E o inimigo ataca primeiramente na mente, porque o coração é o centro dos nossos sentimentos. E o nosso coração, ele faz duas coisas. Tem duas coisas que o coração faz. Ele tem um sentimento bom ou um sentimento ruim. E quando nós estamos com um sentimento bom, a mente, ela absorve isso. Mas quando o nosso coração está com um sentimento ruim, também a mente sente. E o inimigo sabe que a nossa mente é um lugar onde ele pode lançar as setas. A seta do medo, da angústia, a seta da depressão, seta de tantas coisas que o inimigo muitas vezes introduz na nossa mente, fazendo com que nós não consigamos crer na palavra de Jesus, duvidar da palavra do Senhor. Quantas vezes somos atacados na nossa mente, e o maior inimigo da nossa mente hoje é a incerteza do dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, e isso nos causa, às vezes, problemas sérios, ataques na nossa mente. Há poucos dias atrás, aconteceu algo no meu trabalho que me abalou muito. E aquilo me atacou a mente de uma maneira, irmãos, e eu vinha para a oração e criei em Deus. Daqui a pouco a minha fé parecia que
desabava. As coisas não estavam dando certo. E o inimigo já ataque na mente. Isso acontece conosco porque nós somos humanos. Quando você chega no médico e tem um diagnóstico em que não é favorável, qual é a coisa que você primeiramente pensa? É no pior. Embora muitas vezes nós queremos vir para o melhor, mas primeiramente nós pensamos no pior. Por quê? Porque o inimigo ataca primeiramente a nossa mente. E quando ele ataca a nossa mente, ele entristece, ele abala. E muitas pessoas não conseguiram chegar hoje aqui nesse lugar, porque o inimigo atacou a sua mente, atacou no seu pensamento, trazendo angústia, sofrimento, incertezas. Mas essa noite, aleluia, está sendo derrubado esse gigante na tua vida, aleluia. Você tem que ter um culto racional, aleluia. E esse culto é com teu entendimento. Por que é com teu entendimento? Porque você crê, porque está escrito na Bíblia, e porque você sabe que Jesus Cristo é poderoso para desfazer toda a obra do diabo. Aleluia. Em Atos capítulo 10, Pedro foi pregar na casa daquele homem que não era nem cristão, não era judeu, Cornélio. Ele nunca tinha saído de Jerusalém. Convidaram ele para pregar lá, mas Deus já tinha mostrado numa visão para ele. E quando ele chegou na casa de Cornélio, ele ficou apavorado, Marcos. Tinha gente até para o lado de fora. Aquele homem tinha convidado seus parentes, sua família toda e todos os seus vizinhos. E Pedro chegou lá e disse assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu achei que Jesus tinha vindo só para os judeus, mas não é verdade. Jesus veio para todos, aleluia. Olha aqui essas pessoas crendo, sedentos pela palavra, queriam ouvir a palavra do Senhor. Hoje, queridos irmãos, nós estamos pregando a palavra do Senhor, mas haverá um tempo, aleluia, que não haverá mais pregação, e que vão bater nessa porta dizendo: eu preciso ouvir uma palavra daquele pastor baixinho, Darcy, por favor. E não vai estar mais aberto. Por quê? Porque a igreja já não estará mais aqui. Eu quero ouvir um louvor daqueles irmãos que louvavam a Deus. Não estará mais aqui. Vão achar algumas Bíblias. A Bíblia já foi cumprida aqui na terra. O Espírito Santo se foi junto com a igreja. A nossa mente, irmãos, nós precisamos ocupar com as coisas de Deus. Tem um ditado por aí, é muito verídico: mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Como posso, pastor Jonas, melhorar a minha mente e meus pensamentos? Ocupe-se na palavra. Nutre-se na palavra. Quando você começa a ouvir a palavra, quando você começa a ouvir louvores, quando você começa a se alimentar de palavra de Deus, aleluia, a tua mente vai começar a pensar nas coisas de Deus, e aquelas coisas que muito te torturaram vão ficando de lado, vão ficando para trás, e de repente você está sendo nutrido totalmente da palavra de Deus. E isto também é um culto racional. Mas não podemos ouvir qualquer coisa. Devemos ouvir a palavra de Deus na nossa vida. E lutar com as armas que o Senhor nos deu. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que as armas que nós temos da nossa milícia, onde nós vamos lutar, no campo de batalha. E esse campo é o campo da mente.
elas não são carnais, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas que nós temos para lutar contra o ataque na mente, irmãos, elas não são carnais. E às vezes as pessoas procuram na carne. Estou angustiado, vou tomar umas. Estou amargurado, estou triste, preciso de um novo relacionamento. Você vai lá, mergulha. Quando sai pior do que quando entrou. E Deus dizendo: está aqui para você, a bênção está aqui. As armas que o Senhor não dá, não são carnais. E às vezes nós procuramos alguém, algum amigo para desabafar, ou até mesmo dentro de casa, conversando, desabafando, mas às vezes nós não procuramos em Deus. Nós não procuramos orar, consagrar, buscar, jejuar, nos fortalecer, para que o inimigo bloqueie a nossa mente de algo que não está nos ajudando. Ore mais, busque mais, leia mais a palavra, venha nos cultos, busque a Deus, porque acomodados está cheio por aí. Mas aqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor, e estão sempre buscando ao Senhor, é difícil o inimigo atacar, e se ele ataca é por um tempo, porque a vitória é certa, no nome de Jesus, aleluia, é por pouco tempo, porque a vitória o Senhor nos dá. As nossas armas não são carnais, são espirituais, e são poderosas em Deus. Não é nosso mérito, nem com as nossas próprias forças, mas é no nome de Jesus. Poderosas em Deus, na sua palavra, na sua comunhão. Aleluia. João vai dizer que a comunhão é muito importante na vida da igreja. Estarmos juntos, buscando juntos, oramos juntos. Aleluia. Se estamos juntos, a Bíblia diz: conversarmos os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai nos perdoar de todos os pecados. A comunhão, estarmos ligados, como se estivéssemos num corpo só. Muitos membros, diferentes funções, mas todos interligados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lá em Efésios capítulo 6 também, Deus vai nos ensinar a lutar contra o ataque da mente. E num determinado momento Ele vai dizer assim: usando o capacete da salvação. E esse capacete é a proteção de Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus, a eficácia da nossa fé e a convicção daquilo que realmente nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Isso não vai deixar o inimigo infiltrar na nossa mente algum tipo de ferimento ou de seta de Satanás, quando nós cremos e temos convicção da nossa fé. Sabe quando é que a gente não tem convicção da fé? Você é crente? Você vai na igreja? Eu de vez em quando eu vou. Em determinado momento, o próprio Pedro, que era discípulo de Jesus, oscilou. Ele viu Jesus ser preso. Carregaram Jesus, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus bem de pertinho. Não, ele seguiu Jesus de longe. O que será que vai acontecer?
E a Bíblia diz que ele chegou no pátio do sumo sacerdote, onde tinham levado Jesus para interrogá-lo, e se sentou ali muito triste. Alguém chegou para ele e disse assim: ó, tu é um deles? Ele disse: não, não sou. Chegou outro e disse: mas tu andava com eles? E ele disse: não. Chegou outro e disse: mas tu é parecido com eles, porque quem anda com Jesus fica parecido com Jesus. E ele disse: nem conheço este homem. E o galo cantou. E a Bíblia diz que quando ele sentiu que tinha Jesus falado para ele já aquilo, ele chorou amargamente. Hoje é um tempo que nós temos que tomar posição da nossa fé, irmãos. E para tomarmos posição da fé que nós temos em Jesus Cristo, nós temos que ser curados no corpo, mas também na mente. Racionalmente nós sabemos que temos que obedecer às Escrituras Sagradas. Racionalmente nós sabemos que nós temos que conhecer cada dia mais as Escrituras e cada dia mais focar nelas. Porque as armas que nós temos não são carnais, mas sim espirituais, são obras, aleluia, são armas poderosas em Deus, não em nós, mas em Deus. Mas e se me levarem, se me colocarem na frente do juiz, ou de alguma outra pessoa, diz que lá Deus vai te dar boca e sabedoria, e vai te dar a resposta certa para você falar, seja na frente de quem for que seja, Jesus vai te dar a resposta. Aleluia. Nunca seremos envergonhados pela causa de Cristo, não, jamais. Pelo contrário, nos regozijamos, e mesmo que seja a morte que venha, a Bíblia diz que a vida eterna é muito maior. O próprio apóstolo Paulo disse assim: se esperarmos em Deus, em Cristo, somente para esta vida aqui, seremos os mais miseráveis dentre os homens, porque o que nós estamos lutando, estamos batalhando aqui, não é por recurso humano, não é por riquezas terrestres, não é por um reino da terra, mas é sim para um reino celestial, aleluia, uma eterna morada, uma eternidade com Deus, aleluia. É por isso que estamos brigando aqui, lutando, para que todos creiam que Jesus Cristo é o caminho. E para chegarmos a uma eternidade com Deus, precisamos crer que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Paulo teve medo? Sim, Paulo teve medo. Nós vimos que Paulo, em um determinado momento, em Atos capítulo 9, versículo 20 ao 25, nós vamos ver que ele foi perseguido e queriam matá-lo, mesmo ele sabendo que ele era chamado por Deus. Ele foi perseguido, mas naquele momento, ainda que ele teve medo, teve que fugir, mas ele creu em Deus, ele creu no Todo-Poderoso, aleluia. Jesus também teve medo? Sim. Jesus, sendo filho de Deus, a Bíblia diz que ele era o filho de Deus, mas ele estava como humano aqui na terra. Sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu medo. E qual foi o medo que Jesus sentiu? Naquele momento em que ele viu a cruz, no caminho do Getsêmani,
no Gólgota, aonde Jesus estava orando, ele sentiu medo da cruz. E ele disse para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu acho que eu não vou conseguir. Isso ele estava falando como humano. E quantas vezes nós também achamos que nós não vamos conseguir. Quantas vezes eu me deparei comigo mesmo e disse: Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E ao mesmo tempo o Espírito Santo te dá aquela força, ânimo, coragem. João vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus escrevendo, falando, e João escreve: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo na hora da tribulação, da angústia, a Bíblia diz que seu suor tornou-se gotas de sangue. Tamanha é o estresse que ele estava passando naquele momento. Alguém pode pesquisar cientificamente, diz que se a pessoa está em um estresse muito profundo, um estresse, o suor pode tornar-se gotas de sangue. O estresse que Jesus estava naquele momento era tamanho que o seu suor vertia sangue, porque ele via a cruz, ele via o sacrifício, ele viu os chicotes, por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado, aquele pecado que tanto nos assedia, aquele pecado que quantas vezes nós lutamos contra, tentamos. Por esse pecado Jesus morreu. Mas ao mesmo tempo ele disse: Senhor, mas faça-se a tua vontade. Caiu por terra todo ataque da mente de Jesus, aleluia. Mas muitas vezes nos colocamos assim, em estresse total, em amargura total, mas nós sabemos que mesmo assim, nós cremos em Jesus, e aquele inimigo está sendo destruído, porque nós cremos na palavra, e sabemos que temos vitória, sempre quando procuramos e ouvimos a sua palavra. Essa noite eu não sei o que trouxe você aqui, ou se algum pensamento negativo está te incomodando. Esses pensamentos hoje cairão por terra no nome de Jesus. Aleluia. O que está afligindo a tua vida? Que tipo de pensamento você está alimentando? Pensamento de derrota? E hoje o que mais nós temos? Pessoas com pensamentos de derrota, de destruição. Nunca vai dar certo. É normal isso, é humano, irmãos. Alguns são mais sensíveis que os outros. Alguns sofrem mais que os outros. Eu sempre falo aqui, e sempre coloco os meus pais, que foram meus exemplos dentro de casa. E quantas vezes eu estava passando por um momento difícil. Hoje eu tenho minha esposa para contar, mas antes eu tinha minha mãe. E eu sentava numa cadeirinha na cozinha e conversava com ela: mãe, isso, aquele outro. E a mãe dizia: em nome de Jesus, tu vai passar por isso, meu filho. Eu achei que ela ia ficar triste comigo, mas ela dizia sempre uma palavra de vitória.
Aleluia. Sempre uma palavra de vitória. Queridos irmãos, sempre quando alguém chegar com alguma tristeza, alguma angústia contando para você, lance palavras de vitória. Aleluia. Não palavras de derrota, palavras de vitória. O inimigo vai ficar com vergonha e vai ter que fugir da tua vida, da tua mente, porque aqui esta mente está bloqueada com o capacete da salvação. Aleluia. A espada do Espírito, que é a minha palavra, a couraça da justiça. Oh, Jesus é o justo juiz. Às vezes a gente fica pensando assim: pá, Senhor, tu tem que dar um jeito, né? Jesus tarda um pouco, mas a justiça do Senhor, ela não falha. Espera um pouco, confia um pouco mais, aguarda um pouco mais, porque a justiça do Senhor é como fogo. Aleluia. Quando Deus diz, está dito, é a palavra. E Jeremias vai dizer: Senhor, não é a tua palavra fogo, como o martelo que os miúça apenha? A palavra do Senhor é fogo, e esse fogo consome. Que tipo de ataque na mente você está tendo? E muitas vezes, queridos irmãos, nós como cristãos estamos alimentando coisas que não são de Deus, picuinhas, algumas coisas que vêm para entristecer. E o inimigo larga aquela sementinha, e a gente fica ali, ó. Tantas coisas que o inimigo ataca na nossa mente, gerando medo, angústias, sofrimentos, pensamentos negativos, pensamentos de tirar sua própria vida e dizer: não dá mais. Sair, correr, fugir de tudo. Ataque da mente. E muitas vezes o inimigo nos pega sozinhos. E quando não tem ninguém perto, aí ele vem para te afligir. Mas que essa noite Deus está dizendo para você: caiam por terra agora todos esses inimigos teus. Porque nesse momento Deus está limpando a tua mente e está dizendo: você é capaz, você pode, aleluia, você tem força sim, aleluia, você vai ser um vitorioso sim, você vai conseguir sim. Por quê? Porque Deus quer, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para destruir fortalezas. Destrói as fortalezas que muitas vezes ocupam a nossa mente, e depois a mente desce ao coração, e aí quando chega no coração, aí o sentimento, queridos irmãos, dê o teu coração para Jesus também. Em Provérbios vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração. Tem gente que empresta um pouco o coração para Deus. Aí quando Deus começa a trabalhar esse meme, ele devolve um pouquinho, que eu quero agora sentir outro tipo de sentimento. Empresta para Deus, não dá. Por quê? Porque nós às vezes queremos satisfazer a nossa carne, queremos satisfazer aquilo que é bom para nós, que são prazeres momentâneos, que não vão nos levar a nada, a não ser decepções, fraqueza, fracasso. Mas quando você dá o teu coração para Deus, aleluia,
e deixa Ele fazer morada, aleluia. Deus não vai nunca te levar ao fracasso, Ele vai te levar a uma vida de vitória, e essa vida de vitória é através da sua palavra, aleluia, é através do teu culto racional, crendo na palavra do Senhor, e sabendo e com convicção no Deus em que você serve, que não é qualquer um Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que habita na sua palavra, e que habita no meio do seu povo.